Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal voltado para profissionais de polidense. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou trazer um tema muito interessante que talvez ninguém tenha pensado sobre isso. Eu mesmo, eu não sabia também no início, né, sobre esse assunto e o quão isso pode diferenciar, né, o meu serviço, o meu trabalho pode ainda valorizar. Nós vamos falar sobre subnichos, tá? Para vocês entenderem o que é subnicho, a gente vai primeiro, né, traduzir o que seria nicho e subnicho, né? Para identificar, para vocês conseguirem entender sobre o que nós vamos falar. Nicho é o polidense, no nosso caso, né? Que somos profissionais de poli. Subnicho são pequenos direcionamentos que a gente pode estar focado, né? Vou explicar melhor. Normalmente, a gente trabalha com aulas em grupo. É o carro-chefe de uma escola de poli, né? Só que a aula em grupo, ela é algo muito amplo. E de repente, quando a gente quer abraçar o mundo, a gente não consegue abraçar ninguém, né? A gente quer todo mundo e a gente não tem ninguém. E quando a gente consegue ser um pouco mais específico nesse direcionamento, tem alguns benefícios que podem acontecer, tá? A gente já falou em outra aula sobre os tipos de serviço que nós podemos oferecer que vai trazer um valor maior ao nosso estúdio e principalmente aumentar o faturamento, certo? Mas hoje a gente não vai falar sobre isso, né? Então, assim, o que a gente não é a mesma coisa, tá? Parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Quando a gente fala do que a gente falou na outra aula, a gente pode oferecer serviços que agreguem e que acelerem o processo de desenvolvimento dos nossos alunos. Como, por exemplo, o aluno faz aula em grupo, mas ele quer um desenvolvimento mais direcionado. A gente trabalha uma aula particular, a gente trabalha uma mentoria, a gente oferece esses outros serviços. Trabalha, faz um treino específico de fortalecimento e condicionamento. Então, você consegue oferecer outros serviços para conseguir potencializar o resultado dos seus alunos. Tem alunos que até gostariam de fazer uma aula particular, mas às vezes não tem a possibilidade, né? Então, eles continuam trabalhando em grupo. Só que quando o trabalho é muito amplo, a gente pega um público muito diferenciado dentro do grupo, a gente acaba não conseguindo direcionar e ter um resultado mais assertivo, tá? E quando a gente fala em subnicho, aí muda o papel, né, do que a gente vai trabalhar e principalmente dos resultados que a gente vai gerar, tá? Por exemplo, eu quero trabalhar com um público mais kids. Eu quero trabalhar com criança. Eu vou ter esse diferencial na minha escola. Aquela escola ela trabalha só com crianças. As aulas são direcionadas só com criança. Então, claro que você vai ter uma metodologia mais lúdica, mais voltadas para a comunicação desse público, que é o público infantil. Dessa forma, você vai atrair esse público, você vai conseguir trabalhar de forma mais direcionada nos objetivos e no perfil desse público, logo, você vai ter um resultado mais assertivo. É diferente de você, dentro daquele grupo, ter criança, ter pessoas da terceira idade, ter mulheres que querem desenvolver o sensual, é muito misturado. Então, você tem que trabalhar um conteúdo muito superficial. E dessa forma, você não tem um resultado muito significativo, porque fica muito aleatório, fica muito amplo, não tem uma comunicação assertiva, porque você tem que fazer uma comunicação geral com o grupo, e isso não traz um bom desempenho no resultado dos alunos. E isso também não agrega valor, né? Porque você acaba trabalhando como todas as escolas trabalham. Agora, quando você subnicha, você tem um diferencial. Você oferece um trabalho que eles não vão encontrar em outros lugares. Logo, o resultado vai ser mais assertivo e logo você vai fidelizar o teu aluno, porque ele sabe que se ele procurar uma outra escola, ela não vai oferecer esse diferencial. Ela não vai ter a comunicação assertiva porque você foi inteligente e criou um subnicho. Vou dar outro exemplo. Eu quero trabalhar com mulheres mais maduras. Talvez não terceira idade, mas uma mulher mais 40, ela vai ter outro objetivo.
A mulher que ela entra no poli mais 40 mais 50 ou mais, ela tem outros objetivos. E são objetivos muito parecidos com pessoas dessa idade, tá? Elas têm mais ou menos o mesmo objetivo: qualidade de vida, autoestima, não pode ser um trabalho muito pesado, né? É um desenvolvimento mais leve, onde você vai ter uma linguagem diferenciada com esse tipo de público. E quando você tem essa linguagem mais diferenciada e mais assertiva, porque você parece que entende a mente, você precisa estudar esse público para você ter um subnicho voltado para ele, a pessoa ela se identifica muito e ela acaba fidelizando com você, porque ela vai falar, putz, é só aquela professora e só aquela escola que consegue entender o que eu quero, que consegue trabalhar dentro do meu objetivo. E todas vão ter mais ou menos o mesmo objetivo, né? Claro, muda uma coisinha ou outra, mas um propósito principal elas vão ter por igual. E dessa forma você vai conseguir trabalhar melhor, ter uma comunicação e um resultado mais assertivo, né? E isso é um diferencial. E com isso, você pode agregar valor, né? Então, quando eu tenho subnicho, que é um diferencial, né? É algo que exclusivo da sua marca, você vai trabalhar toda uma marca voltada para esse público, esse subnicho. Tanto na parte de comunicação para atrair esse tipo de aluno, e tem que ser assertivo, né? Daí a gente fala de marketing, onde você vai fazer um direcionamento voltado para esse público. A comunicação, desde a parte de postagem, tem que ser assertiva também, tem que ser direcionada, porque você não vai falar, por exemplo, um público de mulheres mais maduras, você vai falar sobre desenvolvimento acrobático, por exemplo. Não vai bater, não vai ser, não vai casar, né? E aí, por exemplo, eu que trabalho, né, por muitos anos eu trabalhei com pessoas que desenvolvem o poliesporte, que gostam da parte acrobática, de atleta, profissionais de poli que querem a parte técnica mais voltada para o poliesporte, e não é um público iniciante, eu comecei a postar coisas voltadas para o meu desenvolvimento que é mais avançado. Se eu quisesse atrair público iniciante, não seria a comunicação mais assertiva, mas se vocês olharem o meu Instagram de anos, eu posto os meus desenvolvimentos, que são coisas mais avançadas, que uma pessoa iniciante ela vai achar bonito, mas ela não vai achar possível naquele momento. Então, eu não vou atrair esse público, né? Então, por muito tempo eu trabalhei isso para atrair públicos, tanto que hoje eu trabalho mais com público, eu até tenho um público, um grupinho iniciante que é básico, mas não é o público que eu atraio normalmente. Normalmente eu atraio pessoas que são atletas, pessoas que são profissionais de pole e querem desenvolver algo mais avançado, pessoas que gostam do poliesporte. Então a gente tem que escolher o subnicho nosso e na parte da comunicação, do nosso marketing, da nossa criação da nossa marca, a gente tem que poder ser assertivo também, né? E isso tudo é estudo, isso tudo, por exemplo, na minha formação profissional do ciclo zero, a gente tem todo uma metodologia para você definir e tudo pronto, né? Para você ter desde a anamnese de estudo de perfil de aluno, como até mesmo descobrir o subnicho que você pretende atrair, né? Então a gente tem tudo isso para você ser assertiva nos resultados, tanto nos resultados técnicos direcionados para o seu público, como você descobrir qual é o seu público. E isso também, né, não acontece às vezes do dia para a noite. Você tem que fazer um estudo, uma anamnese, uma pesquisa do que você tem mais aptidão, né? Isso conta, porque às vezes, eu quero trabalhar com criança, porque nenhum público, nenhuma escola trabalha com criança só. Então eu quero ser a escola que trabalha com criança. Mas às vezes você não tem aptidão para trabalhar com criança. Você não tem essa comunicação não vem de você. Então, às vezes, não é mais assertivo. Então, não é só querer, né? É você ter uma aptidão para isso. Eu tenho alunos que se formaram comigo que trabalham com mulheres mais maduras, optaram por trabalhar com mulheres da terceira idade, tá? E é um diferencial, aonde uma mulher que, de repente, ela vai numa escola que trabalha com públicos variados, às vezes ela não vai se sentir à vontade
né, de estar numa turma de mulheres que têm outros objetivos. Agora, quando ela chega num grupo, numa escola que especificamente trabalha com mulheres da idade dela, com os mesmos objetivos, ela vai encontrar mulheres que têm o mesmo objetivo. Então, ali vai formar uma comunidade. Comunidade é muito forte, que as pessoas gostam de pertencer, né? E quando você cria uma comunidade de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, isso faz toda a diferença. E isso vai gerar valor em você enquanto profissional, seu estúdio enquanto marca de valor, e isso você vai sair ganhando. Não só na questão de fidelizar, como atrair pessoas que de repente não se encontram em outros grupos, né? E é um diferencial. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, no Poli, sobre subnichos. Crianças, mulheres mais maduras, mulheres que querem desenvolver o lado esportivo, eu quero competir, atletas, mulheres que só querem desenvolver o sensual, é uma vertente, né, do poli. Então você vai trabalhar mais o lado da autoestima, né? Lembrei até uma coisa que também é uma coisa que eu só vi na Netflix, né? Que é aquela escola, acho que é americana, que trabalha com mulheres mais voltado, o poli mais com terapia. Também é um diferencial. Então são coisas que às vezes a gente vai junto com o que todo mundo faz e a gente não se destaca por isso. Então, se você tem a ideia de destacar seu estúdio, pensa no subnicho. Pode ser uma ideia muito inteligente para você ter um diferencial e se destacar, né? Para isso, você tem que fazer uma pesquisa, ver o que realmente você tem aptidão. Se você tem aptidão para isso, se aprofundar na comunicação a qual você vai ter, tá? Que nem, por exemplo, para mim. Trabalhar com pessoas que querem competir, que gostam de trabalhar o acrobático, para mim é muito fácil. Eu não preciso estudar esse público, porque eu faço parte desse público. Então, para mim é muito fácil eu ter uma comunicação assertiva com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu no pole. Agora, quando você só é um empreendedor, você não sabe qual é a tua aptidão, aí você tem que fazer um estudo mais aprofundado. Mas você escolhe. Talvez você tenha uma aptidão para trabalhar por exemplo, mulheres mais maduras, porém, você é uma moça nova. Você ainda não sabe muito bem o que elas pensam. Você tem uma aptidão, você curte trabalhar com mulheres assim, mas você não tem muito conhecimento aprofundado. Então, aí você vai estudar esse avatar, né? Avatar é o seu cliente perfeito. Você vai estudar o que que ela gosta, né? E aí tem as anamneses. A anamnese é uma pesquisa, é uma série de perguntas estratégicas para você conhecer a sua aluna. E isso, por exemplo, no meu curso de ciclo zero, eu ofereço pronto. Você tem uma anamnese pronta só para você poder aplicar, que são perguntas estratégicas, não é qualquer pergunta, não. Perguntas estratégicas para atrair e para conhecer a sua aluna a fundo. E dessa forma você consegue trabalhar de forma mais direcionada, inteligente e estratégica para conseguir fidelizar ela, transformar ela, fazer com que ela consiga encontrar nos seus serviços o que ela veio buscar. E ela saia satisfeita, transformada. Quando você tem uma linguagem direcionada, estratégica, você tem ótimos resultados. E quem tem resultado atrai novos alunos, fideliza alunos, consegue gerar valor ao seu trabalho pelos resultados que gera, entendeu? Então você consegue ganhar autoridade e consegue ser referência num subnicho que de repente todo mundo esquece, né? O outro trabalhar com o público masculino, que quer desenvolver o pole. Normalmente, homens gostam de trabalhar com homens nesse sentido, né? Faz todo sentido, e tudo bem. Tem professores homens, de repente eu quero focar em público masculino. Eu já tive alunos também que se formaram comigo que optaram por trabalhar com esse subnicho, tá? É um subnicho. Então, existem, né, infinitas possibilidades. O poli é algo, se você explorar realmente, não ver o poli como de forma amadora e superficial,
Você consegue encontrar um tesouro ali, né? Tanto nessa parte de subnichar e ter um diferencial, como em você oferecer serviços que não seja só o carro-chefe. Como a gente falou em outra aula, quem não assistiu, vai lá nos meus vídeos ali, no meu acervo de vídeos aqui do canal, procura que tem muito conteúdo ali. E vai falar sobre as vertentes, os serviços que não são o carro-chefe, para você trabalhar também, ter um diferencial e ganhar, faturar mais com o teu estúdio e se destacar enquanto profissional, enquanto empresa, enquanto empreendedora. Certo, gente? Então, é isso. Conteúdo não é muito extenso, né? Mas é algo para você pensar, que talvez você nunca tenha pensado nessa hipótese, né? Para você ter um diferencial. Certo, gente? Então, tenha uma ótima semana para quem está assistindo no início da semana, um ótimo dia e muito produtivo, com certeza. A gente se fala, a gente se vê. Não se esqueçam, tá? De se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar, compartilhar, certo? Um grande beijo e até a próxima.